as nossas informações que nós tiramos, a gente vai montar o gráfico da função do segundo grau. Quais foram as informações que nós tiramos? Bom, a primeira delas, a gente descobriu o x do vértice, a gente descobriu o y do vértice, que a gente calculou anteriormente. A gente sabe que esta parábola ela vai cortar o eixo y neste ponto aqui, ó, menos 6. A gente vai descobrir as raízes dessa função do segundo grau, que a gente já sabe como é que calcula as raízes, utilizando a fórmula de Bhaskara. Então, nós vamos pegar esta equação do segundo grau, vamos jogar os valores do A, B e do C aqui na fórmula, e nós vamos achar que a primeira raiz dela é o número 2 e a segunda raiz dela é o número menos 3. Ou seja, no ponto 2 positivo do x, a parábola passa naquele ponto, corta o eixo x. E lá no ponto menos 3 do eixo x, a parábola corta de novo o eixo x. Só que a gente precisa de mais pontos. Esses aqui até seriam essenciais para nós montar o gráfico, mas nós vamos aprender como é que a gente monta atribuindo mais pontos. Então, o que a gente faz? Como a gente fez na função do primeiro grau. A gente monta uma coluna e atribui valores para o x. Os valores é a gente que coloca. Neste caso aqui, eu montei a coluna do x e atribuí, ó, do menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Poderia ter ido 3, 4, 7 e diante. Mas para não ficar muito extenso, eu iniciei no menos 3 e parei no 2. Esses valores do x é eu que dou, eu que escolho, tá? Sempre na ordem assim. E aí nós temos a nossa função do segundo grau, que a lei dela diz que x² mais x menos 6. Então, se nós temos o ponto x que é menos 3, vamos calcular qual é o companheiro dele, ou seja, qual é o ponto y. Para isso, nós vamos pegar este ponto menos 3 e vamos jogar. Onde tiver x, a gente coloca menos 3. x², então vai ficar menos 3 ao quadrado. Ó, no lugar do x eu botei o menos 3, mais, no lugar do x eu vou colocar menos 3, por isso eu coloquei o parênteses, menos 6, porque já é da equação. E aí eu vou resolver. Ó, menos 3 ao quadrado vai dar 9, mais com menos vai dar menos, tira o parênteses, fica 3, e o menos 6 fica igual. Agora a gente vai fazer a soma. 9 menos 3 dá 6. 6 menos 6, 0. Então, a gente já sabe o quê? Vamos apagar isso aqui. Vamos só deixar, por enquanto, as nossas raízes. Então, a gente sabe que o primeiro ponto, vamos chamar de ponto A, vai ter o ponto x menos 3 e o ponto y, que a gente calculou, 0. Vamos calcular o nosso segundo ponto. A gente já tem que o segundo ponto é menos 2. Por quê? Porque nós atribuímos este valor. Joga este menos 2 lá naquela fórmula, ó. Onde tem x eu boto menos 2, a mesma coisa que eu fiz. Menos 2 ao quadrado mais, onde tem x eu boto menos 2, menos 6 e resolvo. Menos 2 ao quadrado é 4, menos 2, menos 6. 4 menos 2, 2. 2 menos 6, menos 4. Achei o valor de y. Então, o meu segundo ponto, posso chamar ele de ponto B, vai ter abscissa menos 2 e ordenada menos 4. A mesma coisa eu faço com todos os outros pontos. Ó. Menos 1 eu jogo na fórmula. Se nós jogar na fórmula e resolver, nós vamos achar menos 6. Então, o ponto C eu posso dizer que é menos 1 do x e menos 6 do y. A mesma coisa aqui, ó, o quarto ponto, que eu chamo de ponto D.
Zero do x, jogo na fórmula, calculei que o meu y é menos 6. Então, 0 menos 6. Ponto E. Atribuí para o x o valor 1, joguei na fórmula, achei, 1 é o x, menos 4 é o y. E o meu último ponto, que eu posso chamar de ponto F, eu atribuí para o x o número 2, joguei na fórmula, achei para o y o meu ponto 0. Pronto. 1 ponto, 2 pontos, 3, 4, 5, 6 pontos. Com 6 pontos, eu já consigo montar um gráfico bem razoável da função do segundo grau. Lembre-se que eu poderia ter atribuído menos 4, menos 5, 3, 4, 5. Não precisa, é perda de tempo. Com 4, 5 pontos, eu já consigo montar o meu gráfico. O que eu faço? O x eu atribuo, eu escolho os valores, e o y eu jogo o valor do x na fórmula e calculo o valor do y. Foi o que eu fiz aqui. Achei o valor de 6 pontos. Vamos montar o gráfico, então, agora, como é que fica essa parábola. Então, vamos fazer o nosso plano cartesiano. Não vai ficar muito retinho. Vamos tentar montar o nosso plano cartesiano aqui. Eixo x, sempre, eixo horizontal, eixo x, e o vertical, o eixo y. Vamos dar espaçamento para eles. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. A mesma coisa aqui. Para cima. Também. E para baixo. Também. Não ficou exatamente os espaços aqui, porque eu não estou utilizando régua. Mas a ideia é espaçamentos diferentes. E agora nós vamos montar, porque nós temos 6 pontos, nós vamos colocar esses pontos aqui no meu plano cartesiano, os pontos vão estar localizados em quadrantes, nós vamos colocar esses pontos e depois vamos unir esses pontos para ver se realmente formou a nossa parábola. Então vamos lá. Primeiro ponto é o ponto A. É o menos 3 do x, menos 1, menos 2, menos 3. Então, menos 3 do x e o 0 do y. O 0 do y está aqui. Então, eu vou marcar o ponto A exatamente em cima da reta do x. O segundo ponto é menos 2 do x e menos 4 do y. Menos 2 do x está aqui. E menos 4 do y, para baixo. 1, 2, 3, 4. Menos 4 fica aqui. Como é que a gente faz? Sai lá do x, traça uma reta, e sai lá do y. Pronto. Aqui está o meu ponto B. O meu ponto C é menos 1 do x, está aqui. E menos 6 do y, menos 5, menos 6. Então, o menos 1 do x encontrando o menos 6 do y. Então, está aqui o meu outro ponto. O meu ponto D é 0 do x, então o 0 do x está aqui, e menos 6 do y. Então, menos 6 aqui. Outro ponto aqui. 0 do x desce, menos 6 do y. O meu ponto E é 1 do x e menos 4. Então, está aqui o menos 4. Então, o 1 do x vai dar aqui. Mais ou menos ali. 1 do x e menos 4. E o meu último ponto, que é o F, é o 2 do x e o 0 do y. Então, vai ser aqui o meu ponto. Agora, eu vou tentar montar a minha parábola. Como é que eu faço?
vou unindo os pontos, ó. Este eu uno com este, faz uma curvinha, uno com aquele ali e uno com aquele. E ela seguiria para lá, ó. Lembrando, não está ficando uma parábola como a gente olha nos livros, uma parábola bem curvadinha, porque eu não estou usando régua aqui no quadro. Então essa parábola também parece que ela se acidentou, ela está meio achatada. Mas a ideia é essa, ó. É nós unirmos os pontos. Se a gente fizer com a régua, vai dar certinho. Se a gente fizer com a régua, vai dar bem desenhadinha. Aqui não ficou porque eu não estou usando régua. Olhem as conclusões que a gente tirou. O que eu tinha dito para vocês no início? O nosso A, lá da função, era positivo. Então a gente já sabia que o nosso desenho, a nossa curva, teria a concavidade voltada para cima. Confirmou. Aqui a nossa parábola com a concavidade voltada para cima. Também nós vimos que o nosso C era menos 6, ou seja, era lá no ponto menos 6 que a parábola ia cortar o eixo do Y. Confirmou. Está aqui, ó. No ponto menos 6, ela veio e cortou. Cortou o eixo Y, esse aqui, no ponto menos 6. Confirmou também o que a gente já tinha previsto lá no início. Aqui é o 2, ó. Outra coisa que a gente calculou, as raízes da função do segundo grau. Quais são as raízes? O ponto 2 e o ponto menos 3. Essas raízes indicam o quê? Aonde a parábola corta o eixo dos x. Está aqui, ó. No menos 3 do x, ela cortou o eixo y. E no ponto 2 também do x, ela cortou o eixo y. Então, mais uma vez, nós já sabia que ia acontecer isso. E o x do vértice que eu apaguei, ou seja, lá embaixo na curva, o x do vértice era menos 0,5 e o y do vértice era menos 6,25. Nós tínhamos calculado. Ó, o pontinho do vértice mais ou menos seria isso aqui, ó, onde ela faz a curva máxima lá. Se nós parar para olhar, também, se nós tivéssemos feito com a régua, mais preciso seria, mas a gente consegue visualizar. Ó. O x do vértice, menos 0,5, seria aqui. Se nós traçar, ó, retinho, ó, batata. Realmente foi lá no ponto menos 0,5 que ela fez a maior curva lá embaixo. E no 6,25 também, ó, comprovou. Então o x do vértice, com aquelas primeiras informações, nós já teríamos montado o gráfico. Não precisava nós ter feito isso aqui. E isso, saber x do vértice, y do vértice, raízes e o ponto C, isso aí, para questões de concurso, tem que saber. Por quê? Nós vamos ver exercícios agora. Ele dá o enunciado da questão, diz algumas informações e quer que vocês se virem. A partir daquelas informações, eles querem que vocês se virem. Então, vocês têm que aproveitar as informações que eles fornecem no exercício. Então, tem que saber a fórmula do x do vértice, tem que saber a fórmula do y do vértice, porque ajuda a gente muito. Tem que saber a fórmula para calcular as raízes, ou também chamado de zero da função, que é a fórmula de Bhaskara. Ajuda bastante, porque a gente já sabe aonde que a nossa parábola corta o eixo x. Às vezes não precisa nem montar gráfico. Resolve o exercício só com essas informações. E o ponto C, que é onde a gente sabe aonde a parábola corta o eixo do y. Então essas três informações são informações de grande importância e vocês têm que saber isso. Sabendo isso aqui, vocês montam a equação, a função do segundo grau, já consegue identificar lá no início se ela é para cima a concavidade ou se ela é para baixo.
no caso se ela for assim, ou se ela é assim, basta olhar o valor do A. Então, com essas informações a gente já tem uma noção como vai ser o nosso gráfico e consegue resolver muitos exercícios. Então agora nós vamos ver um outro exemplo, como montar o gráfico da função do segundo grau, que eu vou passar para vocês agora o segundo exemplo, como montar esse gráfico. Então essa nossa segunda equação do segundo grau, a nossa segunda função do segundo grau, nós vamos construir o gráfico dela, só que agora nós vamos fazer diferente. Nós não vamos montar aquela tabelinha que eu montei com vocês na primeira, nós vamos aproveitar as informações que são essenciais nós saber e nós vamos jogar essas informações no gráfico e vamos tentar montar, ver se a gente consegue montar a nossa parábola. Então, quais são essas nossas informações essenciais? Bom, primeira coisa está aqui a nossa função do segundo grau. Y menos 2x ao quadrado menos 3x mais 5. Primeira coisa, o A desta função é negativo, é menos 2. Então, a gente já se antena e já sabe. A nossa parábola vai ter como cavidade voltada para baixo, ou seja, ela vai ser desta maneira aqui. Então, a primeira coisa a gente já sabe. Primeira característica, ela vai ser voltada para baixo, a concavidade dela. Próxima informação. O C desta função é o ponto mais 5. Ou seja, lá no ponto mais 5 do Y, vai ser onde essa parábola vai cortar o eixo Y. Cadê o ponto mais 5? 1, 2, 3, 4, 5. Está aqui o ponto. Então, ó, aqui, neste ponto, a parábola vai passar. Tá? Vamos ver onde é que ela vai, para mais ou para menos ali. Primeiro ponto a gente já sabe. Está aqui. Isso aí já vem da nossa teoria. O ponto C é o ponto onde a parábola corta o eixo Y. Está aqui o eixo Y. Segunda coisa, a gente consegue calcular as raízes dela. Ou seja, joga esses valores que a gente tem aqui, o menos 2, o menos 3 e o 5, joga na fórmula de Bhaskara, nós vamos achar. Eu não vou estar falando de novo aqui a fórmula de Bhaskara, porque é conteúdo que já passou, não precisa nós estar perdendo tempo. Pegando esses valores, menos 2, menos 3 e mais 5, jogando na fórmula de Bhaskara, nós vamos achar as duas raízes, os dois zeros da função. Primeiro é menos 2,5 e o segundo é o número 1. Ou seja, a gente sabe que no ponto 1, aqui, ó, ele vai cortar o eixo X. Então, essa parábola vai passar nesse ponto. E no ponto menos 2,5 do x, então está aqui, ó, 1, 2, menos 2,5 é aqui. Aqui também vai cortar. Então, ali também vai passar a parábola. Uma outra coisa, nós temos o x do vértice, ou seja, lá onde o máximo que a curva faz. A gente calcula x do vértice e usa a fórmula menos b sobre 2a. Jogando os valores na fórmula, a gente achou 3 dividido por menos 4, dividindo isso dá menos 0,75. Ou seja, no ponto menos 0,75. Então, aqui está o ponto menos 0,5. Um pouquinho para cá. E o y do vértice. Jogando na fórmula, nós vamos achar que é o ponto 6,125. Ponto 6, 6,25. Ó, então, sobe daqui, retinho, e se encontra lá com o ponto, aqui é o ponto máximo da curva. Bom, com estas informações que nós temos, eu já consigo fazer mais ou menos um esboço do meu gráfico. Bom, aqui em cima é o ponto do vértice, ou seja,
Aqui é onde ela faz a maior curva. Aqui ela passa porque diz que no ponto 5 do y, ela corta o eixo y, é o ponto C aqui. Aqui eu sei também que ela vai cortar aqui o ponto 1, porque ele é uma raiz. Eu calculei lá. E ela segue aqui, ó. Ela segue para cá e vai lá e corta o outro eixo y. Pronto, montei a minha parábola. Não precisei fazer aquela tabela, montar aquela tabela, atribuindo valores do x e calculando. Peguei as informações básicas que a gente sabe. Valor do C, que é onde ela corta o eixo y, marquei um ponto. Calculei as raízes, utilizando a fórmula de Bhaskara, descobri mais 2 pontos, onde é que ela corta o eixo x. E calculei o x do vértice e o y do vértice, que é onde ela faz a curva lá em cima. Calculei um 4º ponto. Com 4 pontos já é possível eu desenhar a minha parábola. Então, provou que essa parábola tem concavidade para baixo, porque o meu A é negativo, e consegui desenhar, esboçar esse meu gráfico com essas informações básicas. Então, um gráfico a gente consegue montar de 2 maneiras. Com as informações básicas fornecidas, ou a gente atribui valores para x, valores que a gente escolher, calcula quais são os valores, jogando o valor do x na equação, vai calcular o valor do y e vai montar os pontos e vai desenhar a mesma parábola. Vai dar a mesma coisa, o mesmo desenho de ambas as formas. Então agora nós vamos fazer alguns exercícios que caem bastante em concurso e cada exercício vai ter uma peculiaridade diferente que nós vamos trabalhar agora.